A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O pastor Osiel Gomes é o comentarista desse trimestre. Ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. A lição de hoje é a lição 2, Sal da Terra, Luz do Mundo. O Sermão do Monte começa com a Beatitudes e em seguida Jesus já tem algo a dizer sobre o papel de seus seguidores. Ele nos chama de sal da terra, bem como da luz do mundo. Em vez de nos retirarmos do mundo, devemos nos envolver com ele, fazendo a diferença pela nossa presença. Você já se perguntou o que seria preciso para fazer do mundo um lugar melhor? Menos podre, menos estúpido, menos insípido, menos escuro. Jesus nos diz no Evangelho de Mateus o que será necessário para fazer do mundo um lugar melhor. A resposta é surpreendente. É a igreja cristã. São grupos de discípulos, são cristãos comuns. E é você, sou eu. Muitos cristãos não se apropriaram dos benefícios e privilégios e responsabilidade de ser sal e luz. Como resultado, milhões sofrem porque continuam a se conformar com o mundo e seus modos destrutivos. O textuário nos diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Já ouviu falar aquela frase? Ah, essa pessoa é muito sem sal. Hoje vamos então continuar nosso estudo do livro de Mateus. Na primeira lição, começamos a olhar para o sermão mais famoso da história, o Sermão do Monte, e Jesus acaba de expor suas bênçãos para as pessoas que demonstraram as qualidades, demonstram, né, as qualidades que Deus procura em seus seguidores. Agora, enquanto Jesus continua falando sobre como seus seguidores devem viver, ele nos dá duas metáforas de como seus discípulos devem viver como sal e luz. Esse é o sinal da graça de Deus, que ele nos instrui como viver por ele. Vamos olhar para essa passagem e estudar essas duas metáforas juntas. A verdade prática nos diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E já quero agradecer aos novos inscritos, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: o sal tempera e conserva. Subtópico 1, definição. O sal desempenha um papel interessante na Bíblia. O sal é uma necessidade fundamental da vida e tem sido usado desde os tempos antigos em muitas culturas, como um tempero, um conservante e um componente de oferendas cerimoniais e como uma unidade de intercâmbio. Os hebreus, tanto durante o Antigo Testamento quanto os períodos do Novo Testamento, certamente não foram uma exceção. O sal é mencionado em toda a Bíblia. Entender seu papel nos tempos antigos pode ajudá-lo a entender as Escrituras. Em Israel, o Mar Morto era uma fonte de sal que, no período do Antigo Testamento, também era tirado de rochas, era usado para mais do que temperar alimentos. Era um conservante, um desinfetante, uma moeda e parte de uma oferta do templo. Uma das
Primeiras referências ao sal no Antigo Testamento é quando a esposa de Ló é transformada em um pilar de sal enquanto sua família foge da destruição de Sodoma. Alguns historiadores acreditam que seu corpo estava simplesmente coberto de sal no ar pela destruição. A Bíblia diz que a esposa de Ló olhou para trás para sua antiga vida, incapaz de desistir dela. Ela esqueceu de obedecer ao aviso dos anjos que disseram à família de Ló para não olhar para trás quando eles saíram. Levítico capítulo 2, versículo 13 diz assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal, não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Observe a frase que ele diz sal da aliança ou sal do pacto. Sal, o símbolo hebraico da aliança eterna entre Deus e o homem. Pacto de sal refere-se à aliança que Deus tem com Israel bíblico. Todos os sacrifícios que os hebreus fizeram deveriam ser polvilhados com sal. Grãos, incenso e sacrifícios animais levados ali até o altar deveriam ter o mesmo sabor. Recém-nascidos hebreus nos tempos antigos eram esfregados com sal para simbolizar que eram filhos da aliança. Não é muito surpreendente que os discípulos renascidos na nova aliança sejam chamados de o sal da terra. Juízes capítulo 9, versículo 45 diz assim: e Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Este foi um versículo projetado para dizer que a terra tinha um novo dono e que o antigo proprietário nunca mais a usaria. Foi um ritual e um ato simbólico, em outras palavras, a um novo rei na cidade. O ritual simbolizava uma maldição sobre os habitantes derrotados e sobreviventes. É isso que acontece quando o cristão se posiciona por Deus no meio em que ele vive. Ele faz com que essa sociedade seja um solo infrutífero para as outras influências mundanas. Subtópico 2. A importância do sal. Ele preserva, devemos preservar o que entramos em contato. Quando você está perto de outros que podem estar menos fundamentados em suas fé, ou eles têm, você simplifica um comportamento que o faz questionar a sua fé. A influência do cristão ajuda a preservar as coisas que são boas e manter fora as influências podres deste mundo. O sal também purifica. A água salgada ajuda a matar as infecções. O sal, como um leve abrasivo, pode ser usado como um limpador. Assim como nós estamos aqui na terra para sermos purificadores na presença de Deus. Podemos purificar os outros em sua caminhada com Deus, por encorajamento, envolvimento e através do ensino da palavra de Deus. O sal também dá sabor. O cristianismo não é maçante, chato. Nós devemos ter sabor. Não seja tão chato que quando os outros te virem, eles pensem, por que eu iria querer o que eles têm? Devemos exemplificar um estilo de vida cheio de sabor, de alegria e vida. O sal também, ele penetra. O sal penetra 100% do tempo. Também devemos penetrar 100% do tempo. Não devemos deixar que as coisas seculares deste mundo penetrem em nossas vidas, mas deveríamos penetrar em nossas comunidades com as boas notícias de Jesus Cristo. Peça a Deus para lhe dar sabedoria de se relacionar com os outros ao seu redor, para construir uma ponte para testemunhar. O sal também ele derrete o gelo. Se há alguém que pode ser esfriado na fé, devemos derreter essa barreira sendo o sal de Deus. Devemos ter cuidado para não sermos mornos também. Em algumas situações você vai se encontrar conversando com alguém que tem um coração frio de sua vida passada. Devemos ajudar a aquecer seu coração com o amor de Deus.
O sal também, ele fornece tração. Muitas vezes nos encontramos na presença de pessoas que vivem vidas escorregadias. Devemos dar tração com a base da promessa e verdade de Deus. Não deixe seu estilo de vida escorregadio e te deslizar, mas dá-lhe algo que segurem para não caírem. Ele também dá sede. Devemos deixar as pessoas sedentas por mais. Isso vai fazer as pessoas quererem saber o que você tem. Peça ao Senhor para lhe dar um estilo de vida que deixaria as pessoas com sede para saber que esperança você tem. Dê todo o crédito a Jesus Cristo. O sal também ele cura. Embora não possamos curar ninguém, sabemos o antídoto. E o Dr. Lucas nos diz em Atos 3,19: arrependa-se e seja convertido, para que seus pecados possam ser apagados. Eles percebem que ao assumir esse estilo de vida do reino, eles se tornam a maneira como o mundo vê Deus. Daí eles são a luz do mundo e a maneira como o mundo é transformado ao seu redor. Portanto, eles são o sal da terra. Subtópico 3. O cristão como o sal. O sal pode perder seu sabor? Quando Jesus diz que somos o sal do mundo, em Mateus 5,13, ele também diz que você pode perder o sabor. Bem, cientificamente, não. Sal literalmente não pode perder o seu sabor. O sal é um mineral e por isso não estraga. E o sal marinho se conserva por longos anos. Tenho certeza que o Criador do universo sabe que o sal não pode perder o seu sabor. Então, o que Jesus quis dizer então com isso? Nos tempos bíblicos, o sal era um grande negócio. Você seria considerado rico se tivesse grandes quantidades de sal. Nossa palavra que sabemos hoje, todos nós sabemos sobre o salário, vem dessa palavra sal. A palavra latina para o sal era salarium, o dinheiro do sal, dado aos soldados. Salarium, mais tarde passou a ser usado como a pensão regular ou salário pago aos soldados. Ainda mais tarde foi usado para pagamentos feitos a funcionário do império. O sal era tão importante porque eles precisavam de uma maneira de manter os alimentos seguros contra bactérias e decomposição. Também ajudou no combate a infecções de feridas abertas. Uma vez que o sal era necessário para sobreviver em tempos antigos, os comerciantes o venderiam, mas os comerciantes desonestos adicionavam substâncias ou impurezas ao sal. Isso aumentava o volume do sal, sem realmente adicionar o real sal, a qualidade do sal. Desde que as substâncias foram adicionadas ao sal, não era bom, perdeu o seu salgado, não podia mais preservar, trazer cura, sabor, não havia como separar as impurezas do sal. Isso fez com que se tornasse inútil ou quando estava mal armazenado, exposto à chuva, sol e ao ar. Em seguida, seria jogado para fora, onde os cavalos e o povo passavam para pisoteá-lo. Esse é o sal que Jesus estava falando. Não é mais bom para nada, exceto ser jogado fora e pisoteado sob os pés. Mateus 5,13. Somos chamados a ser o sal da terra, mas ao mesmo tempo precisamos ter cuidado, porque podemos perder nosso sabor. Nós, como cristãos, podemos adicionar substâncias e impurezas em nossas vidas. Podemos passar de salgado para sem sal. Sem sal, o pacto foi ignorado pela pessoa. Algumas dessas substâncias e impurezas podem ser questões de pecado que precisam ser tratadas e arrependidas. Então, há algumas impurezas em nossas vidas que não são tecnicamente ruins ou consideradas um pecado. A coisa é que eles podem ter um efeito de nossa relação com Deus. Todas as coisas são legais, ou seja, moralmente legítimas, admissíveis, mas nem todas as coisas são benéficas ou vantajosas.
todas as coisas são legais, mas nem todas as coisas são construtivas ao caráter e edificante à vida espiritual. Pode afetar nossas atitudes ou como estamos agindo em relação às outras pessoas, ou nosso nível de fé, o que Deus está fazendo em nossas vidas, ou mesmo afetar a minha identidade em Cristo. Estou enchendo o meu tempo na minha vida com coisas que podem me fazer perder a minha influência neste mundo? Não porque eles são maus, mas porque eu não coloquei como uma prioridade maior do meu tempo do que o Senhor. Se é isso que Jesus quer dizer, ele está dizendo que o mundo vai ficar pobre sozinho, assim como uma carne não vai cheirar bem ou ter gosto bom depois de um dia de sol quente. Nós somos o sal para a podridão. Quando a sociedade fica podre, não devemos criticar a sociedade, mas perguntar por que o sal não foi aplicado. Não é culpa da carne se der errado, se ninguém colocá-la de volta em um lugar que haja conservação. Jesus usou analogias comuns, seu público entendeu, para incentivá-los a continuar lutando a boa luta, assegurando-nos que não só valeria a pena aqui na terra, mas para a eternidade no céu com ele. Não somos alho, irmãos, não somos açafrão, não somos pimenta do reino, nós somos sal. E sal preserva e defende a decadência. O sal cura e acalma e tem valor medicinal. O sal traz sabor e melhora outros sabores. O sal só funciona quando está fora do saleiro. Somos criados para Deus. Lembre-se que você é uma criação e não o Criador. Nós pertencemos a Deus. Peça a Deus para usá-lo. No entanto, quando e onde quer que seja. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Subtópico 2. A luz ilumina lugares em trevas. Subtópico 1. Conceito físico e metafórico. Agora passamos da metáfora do sal da terra para a luz do mundo. O Evangelho de João diz que Jesus é a verdadeira luz. Então, por que Jesus nos chamou de a luz do mundo? Enquanto o sal está escondido, a luz está em evidência. O sal funciona secretamente, enquanto a luz funciona bem abertamente. O sal funciona por dentro, a luz já lá de fora. Sal é mais a influência indireta do Evangelho, enquanto a luz é mais a sua comunicação direta. Jesus, ele é a verdadeira luz. Ele é o único que pode quebrar o poder que o pecado tem sobre nós. Pode parecer que a passagem esteja dizendo que está ensinando que nós somos a luz. A melhor maneira de explicar isso é que devemos emitir luz, mas a luz não se origina conosco. Uma excelente ilustração disso foi dada por Donald Grey Barnes, um grande estudioso da Bíblia. Ele disse que quando Cristo vivia na terra, ele era como o sol, e o que vemos durante o dia é o sol, mas quando o sol se põe, a lua sobe. A lua é um satélite da Terra, irmãos, e ela está morta. Como Jó disse, não brilha. Como os cristãos estamos mortos em Cristo. Portanto, a luz que brilha em nós é a luz de Jesus Cristo e não nossa própria luz. A luz é uma imagem dos cristãos. Brilha, mas não brilha por sua própria luz. Só brilha porque reflete a luz do sol. A lua é uma imagem dos cristãos. Brilha, mas não brilha por sua própria luz. Só brilha porque reflete a luz do sol. O apóstolo João insta cada um de nós a brilhar como uma luz enquanto ainda é dia, porque a noite escura de tristeza está chegando quando ninguém pode trabalhar. Da mesma forma, Paulo nos ensinou que como filhos da luz estamos trabalhando em parceria com o Espírito Santo, resistindo o mal e expondo as obras das trevas. É através de uma vida de santidade, empoderada pelo Espírito Santo, que proclamamos a boa notícia do Evangelho da graça em todo o mundo.
Subtópico 2, o cristão como luz. Como cristão, sua luz foi acesa por Deus. Você nasceu de cima. Se olharmos cuidadosamente para o versículo 16, veremos que são as boas obras que são as ondas de luz reais. Se no nosso coração e atitude começarem a mudar a forma como nos relacionamos com as pessoas, cuidamos das pessoas e ajudamos as pessoas, nossa motivação da vida mudou de forçar o que gostamos e queremos o que Deus quer. Temos atenção naturalmente, uma vida de boas obras, testemunhando o amor do Senhor, como uma cidade em um local elevado, em uma lâmpada brilhante, em um estandarte, os seguidores de Cristo devem deixar sua luz brilhar. Outros devem ser capazes de ver suas obras louváveis, sua conduta exemplar e o seu fazer o bom positivo aos outros homens. Por causa da imitação do amor, compaixão e justiça de Deus, os discípulos de Cristo se revelariam filhos do Altíssimo e assim o honrariam. Como resultado, observadores que viriam a reconhecer a razão de sua disposição louvável, palavras e ações glorificariam e elogiariam o Pai Celestial. Subtópico 3, a luz em lugares de trevas. Os discípulos de Jesus são a luz do mundo. A tradição judaica considerava Israel e Jerusalém como a luz do mundo. Jesus diz, em vez disso, que seus discípulos são a luz do mundo. Isso não deveria nos surpreender. Jesus, afinal, é ele mesmo a verdadeira luz. Essa foi a verdadeira luz que dá a luz a cada homem que vem ao mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não caminhará na escuridão, mas terá a luz da vida. Como a luz do mundo, nós, os discípulos de Jesus, continuamos seu trabalho de iluminar este mundo. Jesus estava basicamente dizendo que o nosso estilo de vida deveria ser uma manifestação da sua luz. A palavra grega phos, usada aqui por Mateus, no lugar de luz, aqui dá o significado de manifesto. A Bíblia, versão amplificada, deixa isso muito mais claro. Diz, você é a luz de Cristo para o mundo. Jesus não está dizendo que somos a luz, nós mesmos, mas testemunhas de sua luz. O propósito da luz não é a luz em si. A luz aponta para outras coisas, por exemplo. Você não fica em frente a um carro e olha para os faróis. Em vez disso, você usa esses faróis para ver aquele animal parado na beira da estrada, aquele buraco ou até um pedestre. Nossa luz não é para apontar para nós, mas para Deus. A luz ilumina um ambiente em trevas. À luz desta imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Tópico 3. Discípulos que influenciam, sendo sal, subtópico 1. O sal funciona silenciosamente. Assim como o sal proporciona tal impacto sem fazer um pio, nós também não devemos fazer grandes estardalhaços quando estamos ajudando outros. Devemos fazer essas coisas ao Senhor e não nos vangloriar se alguém estiver notando. Não deixe sua mão esquerda saber o que a sua mão direita está fazendo. Muitos hoje estão como o Mar Morto. O Mar Morto é um lugar fascinante em Israel e você não pode afundar no Mar Morto. Eis o motivo. O oceano, no geral, a quantidade de sal nos oceanos é 35 gramas para cada litro de sal, enquanto o Mar Morto, a medida é de 300 gramas para cada litro de água. É o lugar mais baixo da terra, então toda a água flui para ela e literalmente é o dreno do mundo.
É o lugar mais baixo, cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. A depressão mais profunda do planeta. Toda a água flui para lá para dentro. É tão salgado que você não pode afundar nele. Não tem como se aprofundar nele. Agora, o que você pode fazer é saber se você tem algum arranhão nas pernas ou braço, dói. Agora, o interessante é que o dia seguinte, todas essas feridas se foram. Eles não estão curando, eles se foram porque só cura desse jeito. Por causa disso, a lama do Mar Morto hoje é embalada, enviada por todo mundo, usando como lama facial. As propriedades são boas para a pele e é uma coisa incrível. Muitos crentes hoje têm sal demais, até cura os outros, mas não cura ele mesmo, não tem vida. As palavras não saem com moderação, não tem equilíbrio, que somos chamados a manter. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Jesus deixa claro que como o sal é útil para as pessoas, os cristãos também devem ser uma bênção para aqueles ao seu redor. O sal pode manter nosso corpo espiritual em equilíbrio e saudável. Se não tivermos mais sal, morreríamos. E se o corpo de Cristo não tivesse no planeta, o mundo seria levado à morte espiritual completa, irmãos. Nossa vocação para serem seus embaixadores. Mas como podem chamá-lo para salvá-los a menos que acreditem nele? E como podem acreditar nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir sobre ele a menos que alguém lhe diga? Dá sabor. Este é um significado óbvio do sal, que é um agente de melhora, que melhora o sabor para a comida. Agora, como que isso se relaciona com a vida cotidiana, sendo que somos sal da terra? A maioria das pessoas assume que o sal adicionado dá sabor ao alimento. Mas pelo contrário, o que realmente acontece é a liberação do sabor, quebrando as paredes das células em legumes, frutas e carnes. Como resultado, isso nos permite desfrutar do sabor natural dos alimentos. À medida que as células quebram esses processos, liberam o aroma e o sabor únicos de cada alimento. Em Mateus 5,13, Jesus diz o quê? Vocês são o sal da terra. Como sua criação, devemos realçar a beleza do mundo ao nosso redor. Para ser sal e leve, sua presença é projetada para elevar, melhorar, trazer luz e glorificar seu Pai e não prejudicar os outros. Nossa própria essência e dever é ser sal e luz. Portanto, nos tornamos a bela criação que nosso Pai no céu nos criou. Subtópico 2, sendo luz. Cidades antigas eram muitas vezes construídas de calcário branco. Eles brilhavam ao sol durante o dia e à noite as lâmpadas do óleo dos habitantes derramavam brilho sobre a área circundante. Assim, essas cidades serviam como balizas para direcionar os viajantes em direção à cidade, pois eles poderiam ser vistos a quilômetros de distância. Então, o público de Jesus ali sabia exatamente o que ele estava falando. Da mesma forma, também devemos ajudar os peregrinos cansados da vida a encontrar seu caminho para Cristo, iluminando sua luz por ele. Então, Jesus muda o foco do seu público do brilho de uma cidade para o brilho de uma única casa. No Oriente Médio, eram iluminadas essas casas usando pequenas lâmpadas de argila, uma vez que essas casas eram estruturas simples de um quarto, colocando a lâmpada em um suporte de luz, a toda a casa era iluminada. Jesus usou esse exemplo terreno para ensinar uma lição espiritual, ou seja, não devemos nos misturar com os incrédulos pelo medo de ofendê-los, porque tal comportamento é como acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de uma cesta de fato.
Subtópico 3, a influência cristã. Podemos escolher ser prudentes ou imprudentes. Jesus está dando outra escolha aqui. Podemos escolher ser testemunha da luz ou habitantes das trevas. É importante que entendamos que a escuridão não é o oposto da luz, como muitos parecem acreditar. O dicionário Merriam-Webster define o escuro como a ausência da luz. Da mesma forma, a luz se ausenta quando nosso estilo de vida contradiz com a vontade de Deus, permitindo que a escuridão assuma o lugar. Iluminar sua luz nem sempre é uma experiência agradável, porque a luz não é bem-vinda em todos os lugares, porque expõe as obras das trevas. A Bíblia diz, mas suas más intenções serão expostas quando a luz brilhar sobre eles. Temos que decidir se queremos agradar a Deus ou agradar os homens. Jesus disse que iluminamos nossas obras. Em grego, obras é traduzido ergon, significa trabalho. Mão de obra é o preço de boas obras. A menos que esteja disposto a pagar o preço, não pode iluminar. Ninguém nunca diz, tenho medo de luz. Muito pelo contrário, nós dizemos, tenho medo de escuro. A luz ilumina a escuridão, o medo e permite que as pessoas vejam. Devemos querer acender a luz. A ideia é que as boas obras que exibimos demonstrem que há esperança dentro de nós, o que levará pessoas a perguntar sobre isso e levá-las a perguntar como podem obter essa esperança e se tornarão seguidores de Jesus e trarão glória a Deus. Assim, os seguidores de Jesus mostrarão boas obras e outros glorificarão nosso Pai no céu. Como seguidores de Jesus, somos chamados a viver vidas diferentes. Não somos chamados a viver como o mundo, mas somos chamados a viver vidas que glorifiquem e refletem Jesus Cristo. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Como Deus nos chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo, faz de nós o grupo mais importante de pessoas da superfície dessa terra. Deve ser nossa oração para que o Espírito Santo nos equipe com sua graça de viver uma vida digna desse chamado. Então, se você, como eu, deseja ver esse mundo um lugar melhor, um lugar mais brilhante, um lugar mais sábio, um lugar menos podre, então precisamos que Jesus nos aponte na direção certa. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Deus quer que sejamos os meios que Ele usa para iluminar este mundo com seu reino. Para ser isso, Jesus nos chama para segui-lo. Então, Ele nos diz que, como sal, não devemos perder o nosso sabor e como luz, não devemos ser escondidos. Povo lindo de Deus, mais uma aula, segunda lição, segundo trimestre. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você vai estar ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. Querendo o Senhor, se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.